Você já sentiu que, de repente, algo mudou por dentro? Mesmo que ao seu redor tudo pareça igual, a sensação é de que aquele lugar, aquela rotina, ou até mesmo aquelas pessoas, já não se encaixam mais na sua vida. É como se a estrada que antes parecia segura começasse a rachar, se desfazer diante dos seus olhos. E talvez você não consiga explicar o motivo, mas algo dentro de você sabe: o tempo aqui está terminando. E se eu te dissesse que isso pode ser o próprio Deus guiando você para um novo caminho, e que ignorar esses sinais pode te impedir de viver o melhor que Ele preparou para a sua história? Hoje você vai descobrir quais são esses sinais e como reconhecê-los. E já te adianto, o penúltimo pode ser exatamente o que você está vivendo agora. Antes de continuarmos, escreva aqui nos comentários: eu seguirei o caminho que Deus escolher. Não é apenas uma frase bonita, é um ato de fé. É como erguer uma bandeira no mundo espiritual dizendo: Senhor, eu confio em Ti para me guiar, mesmo quando não entendo o caminho. Faça isso agora, porque este simples gesto pode ser o ponto de partida de uma nova fase na sua vida. Deus nunca deixa seus filhos caminharem sozinhos rumo a caminhos que os destruam. Antes que isso aconteça, Ele sempre envia sinais. Às vezes, pensamos que a única forma de Deus falar é por meio de sonhos, visões ou palavras audíveis. Mas muitas vezes, Ele fala por meio de movimentos sutis. Ele mexe nas circunstâncias, no nosso interior, nas pessoas ao nosso redor. Ele provoca desconfortos, fecha portas, cria situações que, à primeira vista, parecem perdas, mas que, na verdade, são resgates. O primeiro sinal de que Deus pode estar guiando você para um novo caminho é o desconforto santo. Não é tristeza comum, nem tédio passageiro. É uma inquietação que não se explica com lógica humana. É como se o ambiente onde você está tivesse perdido o brilho, como se o ar ali tivesse mudado. Jonas viveu isso. Deus o enviou para Nínive, mas ele tentou seguir na direção contrária. Então vieram a tempestade, o medo e, finalmente, o confinamento no ventre do grande peixe. Deus poderia ter enviado um anjo ou falado de forma audível, mas escolheu usar o desconforto como ferramenta para mudar sua rota. Talvez hoje você esteja como Jonas, tentando se distrair, preencher o vazio com trabalho, entretenimento ou até boas intenções. Mas o desconforto não vai embora. É Deus dizendo: este não é o lugar. Eu tenho algo mais para você. Comente agora: eu não vou ignorar os sinais de Deus. O segundo sinal são as portas que se fecham. Naturalmente, interpretamos portas fechadas como fracasso. Mas na lógica divina, portas que se fecham podem ser o ato mais misericordioso de Deus. O apóstolo Paulo queria pregar em certas regiões, mas o Espírito Santo o impediu. Não era por falta de capacidade, nem porque o trabalho não era importante, era porque havia um lugar específico preparado para ele. Assim também é com você. O emprego que não deu certo, o relacionamento que terminou, aquela oportunidade que parecia perfeita, mas não avançou, tudo isso pode ser Deus te poupando de um caminho que lá na frente se revelaria um cativeiro. É difícil aceitar no momento porque nossas emoções gritam, mas quando olhamos para trás, entendemos que foi livramento. Escreva nos comentários: se Deus fechou, eu aceito. Ele sabe o que faz. O terceiro sinal é o peso no espírito. Às vezes, você está em um ambiente aparentemente seguro, com tudo funcionando, mas sente dentro de si um peso que não sabe explicar. Não é apenas estresse ou ansiedade. É como se o Espírito Santo estivesse te puxando para uma conversa séria. Saul sentiu isso quando desobedeceu ao Senhor. Antes que a ruína viesse, Deus enviou Samuel para alertá-lo. Esse peso, quando vem de Deus, não destrói, mas corrige. É um incômodo que chama para a mudança. É como se Deus dissesse: filho, filha,
Volte agora antes que seja tarde. Se você sente isso, não ignore. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Porque o peso pode ser o aviso que vai te impedir de dar um passo que custaria caro. O quarto sinal é o esvaziamento das oportunidades. O que antes fluía começa a travar. Convites param de chegar, projetos desandam, portas que sempre se abriram agora permanecem fechadas. Elias viveu isso. O riacho que o sustentava secou. Não era abandono, era Deus dizendo: o tempo aqui acabou. Tenho algo novo para você. Às vezes, Ele precisa secar nossos riachos para que não fiquemos acomodados em terras onde não há mais bênção. E dói. Dói ver recursos sumindo, contatos se afastando, oportunidades evaporando. Mas, espiritualmente, isso é Deus tirando o que é bom para abrir espaço para o que é melhor. O quinto sinal é o incômodo com o que antes satisfazia. Moisés vivia como príncipe no Egito. Tinha conforto, status, privilégios, mas chegou um momento em que aquilo já não o completava. O palácio, antes um sonho, se tornou prisão. Era Deus despertando nele o desejo de libertar seu povo. Talvez o que antes te fazia feliz agora pareça sem sentido. Não é crise existencial, é Deus te empurrando para fora da zona de conforto, porque Ele sabe que há algo mais profundo te esperando. O sexto sinal é a revelação de verdades ocultas. Quando Deus está prestes a mudar a sua rota, Ele começa a revelar coisas que você não percebia. Pessoas mostram quem realmente são. Situações se desenrolam de forma que você veja o que antes estava escondido. Abraão viveu isso quando precisou se separar de Ló. Só depois dessa separação, Deus renovou e ampliou suas promessas. Às vezes, Deus precisa expor a verdade para te proteger. E sim, isso pode ser doloroso, mas é libertador. O sétimo sinal é a sensação de estar sendo empurrado. É quando tudo ao seu redor parece te forçar a sair de onde está. O ambiente fica hostil, pessoas se afastam, oportunidades evaporam. José foi vendido pelos próprios irmãos, tirado à força de casa, mas esse empurrão o colocou exatamente no caminho que o levaria ao trono do Egito. O empurrão dói, mas te leva ao destino. Comente: Senhor, eu confio na tua direção. Se você chegou até aqui, entenda, mudanças não são castigo, são direção. O Deus que te guia nunca te leva para um lugar pior. Ele sempre prepara o caminho antes de te chamar para andar por ele. Ele vê o que você não vê, sabe o que você não sabe. E está trabalhando por trás das cortinas para alinhar tudo em favor do seu propósito para a sua vida. Por isso, não lute contra os sinais. Não interprete o desconforto, o fechamento de portas, o peso no espírito ou o esvaziamento de oportunidades como perdas. Veja como o cuidado de um pai que te ama demais para te deixar preso onde você não deve estar. Agora respire fundo e escreva nos comentários: eu seguirei o caminho que Deus escolher. Diga isso não apenas para mim, mas para Deus, para o mundo espiritual e até para si mesmo. Lembre-se, cada palavra que você declara com fé se torna uma semente no mundo espiritual. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Você não sabe, talvez esse simples ato seja a resposta que alguém vinha pedindo em oração.